Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico no ano de 1952, porque estamos encerrando esses episódios sobre mediunidade em ação. Hoje apresentando o 12º episódio como mandato mediúnico, em que é trazido as reflexões contidas no livro Nos Domínios da Mediunidade, publicado no ano de 1955, sobre o trabalho mediúnico, que leva o nome de mandato mediúnico, e que nos traz algumas reflexões sobre a conduta, né, na casa de trabalho. E lembrando que esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, a observação de André Luiz foram os trabalhos de Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, inclusive aqui no Centro Meimei, dentro das reuniões mediúnicas. Então, vamos observar a fala dos nossos instrutores do plano mais alto, de uma mediunidade em ação, mas de uma mediunidade abençoada, né? Como toda ela é, mas aqueles realmente, como Chico, fez jus de falar do mandato de amor, como até existe o livro publicado pela União Espírita Mineira. Vamos, então, à nossa apresentação. O que eu chamo de apresentação? São aqueles companheiros que vão ser os instrutores para todos nós, os personagens que nós estaremos utilizando, né, na apresentação dessa obra tão magnífica que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, essa turma aí que vai estar conosco nos explicando. Só para a gente identificar os personagens, a gente fez um trabalho, um esquema, em torno desses personagens, que são imagens disponíveis na internet que nós utilizamos, né? André Luiz, Hilário Silva, que é um dos observadores junto com André Luiz, Aulus, que é o instrutor dessa obra, Gabriel, que é um espírito de alta hierarquia, que assiste aos trabalhos dessa mediunidade, Ambrosina, que é a médium estudada aqui pelos fenômenos nesse capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E os amigos espirituais que assistem o trabalho. A gente sabe que uma reunião mediúnica não conta só com o mentor espiritual, né? Ela vai contar com os instrutores, com os trabalhadores, com os guias espirituais, com aqueles tarefeiros. É uma equipe de trabalho que assume a tarefa junto à casa, junto às reuniões mediúnicas, junto aos médiuns. Então, esses personagens é que vão trazer os ensinamentos, como consta no livro. André Luiz, Hilário, Aulus, Gabriel, Ambrosina e os amigos espirituais que não são identificados por nome. Por que a gente escolheu essa metodologia? Porque é uma forma da gente aproveitar os diálogos que André Luiz e Hilário fazia com os mentores espirituais e a própria observação deles, né? É uma forma de, digamos aí, fotonovela, uma coisa bem antiga, mas é de uma revista, para que a gente possa entender melhor esses diálogos que são estabelecidos nesse magnífico livro, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos começar a nossa visualização do pórtico da entrada, né? Que é apresentado a observação de André Luiz na seguinte palavra: desencarnados congregavam-se no recinto e fora dele. Então, ele coloca esse portão de entrada como muito cheio de pessoas. Tinham espíritos dentro e fora, né, desse ambiente em que eles iriam adentrar para observar a reunião que se faria ali. E ele coloca uma coisa interessante: vigilantes de nosso plano estendiam-se impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Ou seja, ali tinha uma segurança, né, para que os espíritos perturbadores, que ainda não tinham a proposta do socorro, não tinham ainda condições de ser socorridos, que se apresentavam ali
né, a porta da entrada daquele ambiente, mas não com o intuito de receber ajudas, né? Então, eles eram vigiados, eram observados, não era permitida a entrada, porque esses vigilantes do plano espiritual, junto à porta de entrada da casa, faziam a separação de espíritos que seguiam as pessoas. Olha que interessante, quer dizer, quando caminhamos para uma casa espírita, nós ali levamos as nossas companhias espirituais, né? Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e remetentes no mal. Então, ali não era admitido numa reunião organizada esses espíritos que não tinham o objetivo de busca de socorro, de aprendizado, que é o curioso aqui, né? Aquele que quer ver o que está acontecendo. E muitos chegam na casa espírita e passam a aprender, né, o funcionamento do intercâmbio, da assistência espiritual a partir daí. E outros, né, que vêm com o intuito de zombaria e de trabalho do mal. Então, ali já tem uma segurança estabelecida, segundo André Luiz observa, na porta de entrada, que chama o pórtico de entrada. E aí ele adentra o salão. Aí já avista o quê? Grande mesa ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Nós vamos ver aí essa questão da mesa, onde apresenta essa faixa verde, mais escura, né, que se isolava do demais ambiente dentro do próprio salão de trabalho. Então, já existia também um cordão luminoso que ele observa, que isolava aquela mesa de trabalho do resto do ambiente que estaria ali naquela casa espírita. Então, a mesa de trabalho, ela gozava de uma proteção estabelecida. Ampla área se acomodava quantos careciam de assistência, encarnados ou não, que se mostrava igualmente protegida com faixas de defesa magnética. Nós vamos ver a segunda faixa, né, que vai dar proteção àqueles que foram admitidos à reunião mediúnica. Ou seja, existia um cordão de isolamento para que ficasse bem protegido desde a entrada, como no local onde ia realizar o trabalho, e aqueles que seriam admitidos ao trabalho, encarnados ou não, gozavam dessa rede de proteção, de defesa magnética, que aí é o nosso ambiente espiritual. Sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa tarefa de ação. Ali eram os guardas observando, né, esse ambiente, essa faixa magnética, para que se mantivesse ali toda a proteção necessária ao trabalho que seria realizado. E aqui a gente vai ver completo, né? Nós estamos aí, esse quadrado seria o prédio, podemos assim chamar, ou o salão. Aquela primeira faixa ali, a número 1, que está dentro, próximo à mesa, né, que vai ser onde vai ficar os trabalhadores. A segunda faixa, os que serão atendidos, né? E essa maior, a número 3, ela fecha todo o prédio, todo o ambiente, né? É uma proteção magnífica para que o trabalho seja realizado. E esse desenhozinho do lado da mesa aí, a gente quis colocar que é o pavilhão ou gabinete espiritual, né? Que a gente, muitas vezes, quem trabalha na reunião mediúnica, sabe a projeção de leitos, de padiolas, de macas, medicamentos e outros aparelhos que ele até nos pede, a cautela até na locomoção e movimentação de móveis ou cadeiras, né? Durante o trabalho mediúnico, que, segundo a espiritualidade, são aparelhos muito sensíveis. E é o que Kardec trata no livro dos médiuns, chamado Laboratório do Mundo Espiritual. Então, a gente vê como que a cautela e o cuidado dos mentores espirituais, né, dos tarefeiros, dos trabalhadores, que cuidam do nosso ambiente, da nossa casa espírita, da entrada de espíritos, né, de assistência aos encarnados que ali comparecem. Então, é um trabalho intenso. Por isso que a gente fala que toda reunião mediúnica, ela começa, né, bem antes da nossa chegada
a casa espírita, é um trabalho de permanente da espiritualidade para preservar aquele local e preparar o trabalho que há de ser feito. Bom, depois nós vamos ver aqui a presença de André Luiz falando sobre os benfeitores, sobre os benfeitores espirituais, o seguinte, né? Que eles conferenciavam entre si, junto deles respeitavam a senhora, ouvia prestimosas diversos pacientes. Ou seja, ali, os benfeitores espirituais que estavam presentes à reunião compartilhavam, né, o seu entendimento e presença junto à médium, que iria ouvir e estava ouvindo e percebendo aqueles pacientes ali para o socorro. Então, já recebia assistência dos benfeitores espirituais em tarefa na casa, na reunião mediúnica. E ele identifica, né, a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer a mediunidade cristã que possui de melhor na existência, por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo. Então, é uma médium que veio com esse mandato mediúnico, né, de renúncia e abnegação, e já contava com mais de 20 anos de trabalho dedicado, cuidando exclusivamente, né, dessa tarefa, renunciando às mais singelas alegrias do mundo, que é o que mais a gente procura, né? Nesse livro, se projeta muito que essa Ambrosina foi trocado o nome e que representa a figura de Chico Xavier, né? E o benfeitor que passa a assisti-la de Emmanuel. Mas, independente disso, né, foi a conduta e foi o mesmo mecanismo que Chico Xavier, através do benfeitor Emmanuel e através dos amigos espirituais, realizou nessa casa de oração, né? Ou nas casas de oração em que ele passou. Ok? Então, aí nos apresenta a irmã Ambrosina, que vai fazer parte dos nossos estudos. Então, Hilário faz o seguinte: revestida por extenso halo de radiações opalinas, conserva a própria aura sempre lúcida. Apesar das vibrações que ela recebia, a aura psíquica dela refletia a luz. A gente até esboçou isso sobre a cabeça da Ambrosina, né? Ela irradiando luz, e estava revestida por intenso halo de radiações, ou seja, que eram emitidas a favor dela, mas ela mesma tinha e lhe acendia a sua própria luz, né? E completa-se ainda, né, junto a Hilário e André Luiz, eles comentando entre si, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Ou seja, aquela médium, com aquela aura irradiando luz, com toda a proteção contida em favor dela para o trabalho assistencial, ela não se contaminava com fluidos enfermiços, não alterava a sua estrutura fluídica e magnética, né? Ela se mantia em elevação. Olha que maravilha, né, gente? É o trabalho com amor, né? E a preparação, a doação dessa média, dona Ambrosina, que vem revelar para a gente. E eles vão observando, né, qual é o mecanismo das comunicações que vão passar a ter junto à dona Ambrosina. E eles acham interessante esse funil que apresenta na cabeça, no alto da cabeça da dona Ambrosina, junto à sua aura psíquica, né? E dentre os cabelos grisalhos salientava um pequeno funil de luz, à maneira de um dedicado adorno. Então, eles presenciam, né, aquele funil sobre a sua cabeça, que nós vamos ver o que ele vai significar para o trabalho que dona Ambrosina iria realizar. Então, é a visão de Hilário e André Luiz, né, da performance, assim podemos dizer, da médium junto ao plano espiritual, né, da sua posição na mediunidade com Jesus, que ela ia praticar a partir dali.
Então, eles viram todos a radiação dela, aquelas vibrações opalinas no halo envolvendo-a, e viram também esse funil que estava aqui, estabelecido no alto da sua cabeça, que é bem interessante. Aí, o que os amigos espirituais, aqueles assistentes que estão ali presentes, veio a admiração e a dúvida dos dois. Ele explica que é um aparelho magnético ultrassensível com que o médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Olha que coisa mais interessante, né? A comunicação do responsável pelas tarefas que Dona Ambrosina iria realizar, o que a gente chama de mentor. O mentor é por causa disso, é mente a mente, né, gente? Ele tinha um canal direto com a Dona Ambrosina para administrar, digamos assim, as tarefas que ela iria realizar a partir de então. Aquele funil era um canal direto com o mentor espiritual que a assistia, que era responsável pela tarefa da Dona Ambrosina aqui no orbe terreno. E ele explica mais, né, que ela recebeu o mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade mais íntima associação com o instrutor que ele preside as tarefas. Então, o aparelho, o funil, ele servia para isso, para que ela tivesse, né, essa associação íntima com o instrutor que iria presidir as tarefas, né? Então, era um aparelho magnético que facilitava e que abria ou que servia de canal direto com o mentor espiritual que iria assistir Dona Ambrosina, né? Eu fico pensando, olha como a gente desconhece tanta coisa do plano subjetivo da mediunidade, né? A gente, às vezes, presencia as comunicações, o mecanismo, estudamos, mas olha que sutileza, olha que maravilha, olha que organização, olha que preparo. Por isso que a disciplina é muito estabelecida para aquele que vai servir na mediunidade, porque tem toda uma estrutura gigantesca, digamos assim, em espiritualidade, em luz, para que as possibilidades mediúnicas de cada um possam servir de auxílio. Aqui nós estamos falando de uma médium que não recebeu só uma tarefa mediúnica, né? Um mandato, ela tinha uma missão. Por isso que é associado o nome dela a Chico Xavier, porque os mecanismos não são diferentes, os trabalhos não são diferentes. Mas, como eu disse, o importante é entender o que é essa mediunidade gloriosa, né? E como merece assistência dos espíritos superiores, esses médiuns que se dedicam da maneira que a Dona Ambrosina aqui exemplificada, né, se porta diante as tarefas mediúnicas. E eles continuam na sua curiosidade, sendo satisfeita pelos amigos espirituais, né? Então, ela vive flagelada por petitórios e súplicas? E ele responde sim. Simboliza uma ponte entre os dois mundos. Com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem. Olha o que o amigo espiritual fala para o Hilário, né? Ele ficou preocupado dessas antenas psíquicas da nossa irmã fossem visitadas constantemente, e ela estava percebendo ali naquele ambiente que ela estava captando o pensamento, as necessidades de cada um, os pedidos, né? Aí a gente imagina como foi a vida do Chico nesse sentido, né? Era dessa mesma forma. E aqui ela fala que ela representava uma ponte entre os dois mundos, ela ajudava uns para que os outros se ajudassem, né? Então, a tarefa era um estímulo de ajuda mútua e de aprendizado, né? Porque saber ajudar os outros para que os outros se ajudem é uma tarefa de caridade, é uma tarefa de amparo, né? Para que a pessoa consiga trilhar o próprio caminho. Então, era assim que os espíritos passavam a ver Dona Ambrosina e que André Luiz e Hilário estavam conhecendo naquele trabalho que ia se iniciar.
E a Ambrosina faz uma pergunta mental que é registrada por André Luiz e Hilário, que eles trazem para nós na obra. Ela fica preocupada, amados amigos espirituais, que fazer, que estão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? É preciso que a aflição não nos perturbe. Lembre-se que nós achamos aqui para auxiliar. Olha que lição, né? Ela viu 2 foragidos, identificou os crimes que tinham cometido, e ela ficou aflita. O que eles estavam fazendo ali e tal? E aí o amigo espiritual a instrui que não entrassem em aflição, né? Para não perturbar aqueles canais, e que ali era uma casa de ajuda. E nós vamos lembrar aqui de um caso do Chico, acontecido aqui em Pedro Leopoldo. É um caso até conhecido, mas nós vamos repeti-lo, que serve de exemplo aqui da conduta do Chico diante desses fatos. O Chico fazia peregrinação aqui até altas madrugadas, e nós somos aqui vizinhos, a nossa cidade é vizinha da cidade onde reside uma penitenciária, né, de detentos, e que, devido à proximidade, quando alguma rebelião surgia, eu lembro disso até na minha infância, acontecia muito, hoje não mais, que fugiam desse reduto de penitenciária, vinham para Pedro Leopoldo. E a gente tinha muito medo disso, porque eles anunciavam que era de alta periculosidade, enfim. E o Chico, terminando uma peregrinação, ele e o José Paulo Vigílio, um amigo que eu acompanhava nessas tarefas, estavam para passar numa praça aqui, perto até dessa casa, e de longe eles viram os 2 fugitivos que tinham sido anunciados mais cedo com o uniforme da penitenciária, com aquele macacão numerado. O Zé Paulo entrou em pânico, queria voltar, queria correr, e Chico falou: não, meu filho, vamos seguir, nós temos que seguir. Mas, Chico, nós vamos passar perto deles, eles são malfeitores, vão nos agredir, pode até nos matar. Ele falou: nós temos que ir. Aí o Chico caminhou, quando chegou próximo, né, aqueles que estavam em delito, tiraram a arma. Mas o outro falou: se estavam em 2, um tirou a arma e falou: não, esse aí é Chico Xavier. Coitado, ele não tem nada, não. Tudo que tem é para dar para os outros. Nós não precisamos fazer nada. Deixa ele embora. Aí o Chico ainda falou com eles assim: ó, não fica por aqui não, senão vocês vão ser pegos com muita facilidade, vai por ali. Aí Zé de Paulo ainda falou com ele: mas Chico, você falou para ele para desviar o caminho? Ele falou: meu filho, nós temos que ajudar aonde tivermos. Então eu dei minha ajuda. E, inclusive, um foi baleado e veio desencarnar, o outro sobreviveu. Aí Chico falou: aquele deveria ser o bom ladrão. Né? Então, são experiências que o Chico vivia de acordo com todas as instruções que ele recebia, né? Por ser essa alma com um mandato de amor. Esse aqui só foi para ilustrar esse episódio que aconteceu na casa espírita, né? Com aqueles malfeitores. Então, aqui vai apresentar para a gente o Gabriel. Gabriel é o mais categorizado mentor da casa. Deu entrada no recinto acompanhado por um grande séquito de amigos. Então, ali chegou o mentor da casa, aquele que era o nome de Gabriel, que faria, junto à Ambrosina, o papel que Emmanuel fez com Chico Xavier. Né? Ele era o responsável pelos trabalhos da casa e pela mediunidade, pela tarefa mediúnica realizada por Ambrosina. Então, ele chega já com tudo organizado, tudo pronto para o início dos trabalhos, né? Então, ali, ele nos apresenta o Gabriel. Bom, meus amigos, e o Gabriel, ele passa, né, a ter esse trabalho com o Chico Xavier.
Desculpe, com Dona Ambrosina, nós estamos falando de Dona Ambrosina. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual, muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. O que eles estão explicando? Que eles já tinham uma afinidade, um compromisso, um mandato mediúnico foi dado aos dois, né? Tanto aquele que seria médium, como aquele que seria o mentor. Ambrosina e Gabriel, Chico Xavier e Emmanuel, né? Então, como Emmanuel falava que acompanhava Chico desde a sua tenra de muito tempo e na encarnação desde a sua infância, né? Ele revela isso para Dona Carmen Perácio, apesar do Chico só vê-lo aos 21 anos assumindo o seu mandato mediúnico, que é um trabalho, né, muito bonito. Então, a gente vê que essa afinidade ela vem através dos tempos e já é um planejamento reencarnatório, né? Não é nada ao acaso. Aqui ela apresenta a mesa dos trabalhos que iriam realizar, né? A mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas. Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la. O condutor da reunião pronunciou sentida prece. Foi lido um texto edificante do livro doutrinário, cuja escolha respondeu à influência de Gabriel. Então, o mentor, ele influencia até na escolha da lição, né? As pregações eram arremessadas no ar com endereço exato. Ou seja, aquela que a gente fala da carapuça, né? Que cada um recebe de chofre aquela orientação, aquele despertar, através de um estudo doutrinário, de uma leitura. Por isso, nos é recomendado sempre a gente estar voltado à leitura e meditação das obras que nos são orientadoras. Então, a mesa de serviço era como se tivesse, através da prece, aquela reunião, né, mental, magnética, luminosa, que endereçavam aqueles ensinamentos a cada coração, a cada mente necessitada, segundo observações de Hilário e André Luiz. Aqui, gente, acontece um negócio muito interessante que nos mostra a ligação mental, né, que se tem entre Dona Ambrosina e o mentor Gabriel. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira. Não entrava, não era nela, Dona Ambrosina, era na luz azulínea. Então, tá vendo? Vamos ver a aura psíquica da Dona Ambrosina ali se revelando luminosa, aquele funil já apresentado, né, como o canal, e a emissão mental ou ligação mental do mentor Gabriel junto a Ambrosina, né? E os espíritos que eu comunicar através dela entravam nessa luz azulínea, que estava estabelecendo uma relação entre Gabriel e Ambrosina. E aí a gente vai entender, né? Que quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Olha a pergunta que André Luiz fala, né? Então, se eles estavam ligados pelo pensamento, pelas energias magnéticas, então, para comunicar com a Ambrosina, tinha que ter uma sintonia com o Gabriel? O que vocês acham, hein, gente? Nesse mecanismo aqui da mediunidade. Aí o Aulus responde, né? Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhes as necessárias garantias. Aí está explicado o porquê disso tudo. Foi oferecido esse mandato, mas foi oferecido toda segurança e amparo, cooperação, para que o médium tivesse as garantias do seu trabalho, né? A confiança. E isso cabia, então, àquele que era o mentor. E Aulus que traz essa instrução para André Luiz e Hilário, mostrando que aqueles espíritos que iam comunicar através de Dona Ambrosina
também estavam sintonizados, estava sob a administração psíquica do nosso mentor espiritual, no caso aqui exposto, o nosso Gabriel. Olha, então aí a gente vê um mecanismo da mediunidade gloriosa, de um mandato mediúnico, e toda essa assistência, toda essa estrutura energética e psíquica que o médium tem que estar preparado para oferecer, né? E aqui, gente, a gente também nas nossas reuniões mediúnicas, nós falamos, né? Sempre no final a gente tem aqueles nomes que foram escritos nos cadernos, aqueles cuja assistência a gente pede misericordiosamente no final do nosso trabalho. Então, o que nos explica aqui? Como é esse mecanismo, que eu achei muito interessante nessa obra também. Um grande espelho fluídico foi situado junto da médium por trabalhadores espirituais da instituição. Então, ali foi colocado tipo um espelho diante da médium. Com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeada nas petições da noite surgia ante o exame dos benfeitores que à distância contemplavam a imagem. Achei isso fantástico. Então, na hora que a gente está fazendo a prece, pedindo por alguém à distância, que não está ali presente, era projetada a imagem no espelho fluídico que permitia a avaliação dos mentores espirituais da situação daquele paciente, ou daquele que nós estávamos buscando a prece, né? Recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo solução possível aos pedidos feitos. Mas olha o que nos conta André Luiz, que através dessa projeção, desculpem, da imagem daquele paciente, eles recolhiam os pensamentos. E através dessa necessidade que o outro se apresentavam, eles faziam o quê? Buscavam alguma solução aos pedidos feitos. Por isso que quando a gente, numa reunião, vai pedir um socorro, a gente tem que avisar o paciente para que esteja em casa naquele horário, para que faça uma prece, para que faça a sua rogativa, para que coloque uma água para ser magnetizada, porque senão não há necessidade. Vai projetar aquela pessoa no local onde não é permitida assistência, onde o pensamento dele não está direcionado, né, para buscar o socorro, não vai ter como fazer uma avaliação, nem como ajudar. Então, muitas vezes, a gente acha que uma pessoa está necessitando tanto, a gente coloca o nome, mas ela não está preparada, né, para essa projeção diante aos mentores espirituais, para que possam fazer essa avaliação, né, e levar o socorro possível. Então, normalmente, a gente tem que estar sabendo aonde a pessoa vai estar naquele instante, para que a espiritualidade consiga buscar alguma ajuda possível, né? E Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam ao serviço assistencial, psicografava sem descanso, né? Nós vemos aí o trabalho de Chico com o receituário do Dr. Bezerra de Menezes, por tanto tempo, das cartas consoladoras, dos conselhos, das indicações que vinham com intuição, enfim, era esse trabalho é de muita ajuda àqueles que necessitam. Então, a gente precisa realmente estar confiantes, né, que a espiritualidade vai agir. No caso de que se tem a psicografia, né, se tem o receituário, pode ser utilizado, coisa que Chico depois, mais tarde, nem utilizou mais, né? Bom, então essa aí é a visão daquela assistência espiritual que nós pedimos no final da nossa reunião. E aí, o que acontece depois que é feito esse diagnóstico, né? Esse levantamento, aqueles que poderão ser socorridos, os trabalhadores nas nossas linhas de atividade são distribuídos em diversas regiões, onde captam imagens de acordo com os pedidos que são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sobre o nosso vista. O que fala? Então, aqueles trabalhadores pegam aquele conjunto de orientações, de possibilidades, e são distribuídos para as visitas fraternas àqueles que serão assistidos naquela noite.
E pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões, mobilizando os meios de atender às distâncias. Então, além dos pensamentos, eles fazem uma leitura perispiritual daquele paciente nessas projeções fluídicas, né, que apresenta no espelho. Muito interessante esse mecanismo, muito avançada a tecnologia, né? Por isso que eu falo o seguinte, a televisão pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando que entre nós as transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Na época de 55, ele compara ao aparelho televisor. Nós vamos ver a evolução, né, da ciência, que hoje esses recursos que tinham no plano espiritual já foram inspirados na Terra, através do raio-x, através da tomografia computadorizada, através até de cirurgias que se faz por vídeo, né, com uma visão do todo o corpo internamente. Hoje, algumas cirurgias nem precisam de cortar mais. Isso tudo já são benefícios que vêm em favor de auxílio a todos nós, né, em favor de todos nós. Mas em 55, a tecnologia que eles conseguiram comparar, apesar de nos avisar, né, que a maneira que eles trabalharam é muito mais simples do que as transmissões que nós recebemos aqui na Terra, são mais exatas e mais instantâneas, né? Naquela época, ainda não existiam satélites, né, meus amigos? Então, a gente vê a própria evolução, né, do plano espiritual, que a gente sabe disso, as coisas vêm de lá para cá, os cientistas, os pesquisadores trazem muitas sugestões que pegam no plano espiritual, mesmo sem o saber, e aplicam em socorro à humanidade. E aqui ele nos dá uma observação que eu achei bem interessante. A gente que tem mania de ficar julgando, querer comprovar a mediunidade, né? Em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com obrigação de ajudar, de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informações acerca de um encarnado ou de um desencarnado. Porque a gente esquece que um desencarnado é vivo, e tem perispírito, e tem pensamento, tem os afetos que pedem por eles. Então, na hora que esse é projetado no espelho, né, eles não sabem. Muitas vezes, a gente, quando coloca no caderno, a gente fala que é desencarnado. E é muito importante, né? Porque a assistência advém aonde tiver a necessidade, os espíritos estão ali para isso. Mas a gente, às vezes, quer invalidar uma mediunidade, eu falo, mas ele recebeu casos de desencarnado. O Chico chegava a perceber, né? Porque tem um caso de um que quis testar essa mediunidade do Chico e pede um auxílio para um familiar que estava mal, enfim. O que Chico escreveu? E dobrou o papel, que ele foi ver depois, e ficou saindo rindo, achando que tinha enganado Chico, né? Então, ele precisa de orações. Ore por essa pessoa. Porque ali ele conseguiu identificar. Porque lá fala que não é nem sempre, às vezes pode ocorrer, devido àquele tanto de pedidos a ser atendido na noite, e todos são de improviso, que são imediatos, como falou, é uma tela que se transmite, os amigos espirituais já são enviados para o socorro e para a assistência possível naquela noite. Então, gente, é maravilhoso esse mandato mediúnico, essa tarefa mediúnica de socorro à humanidade, que nos é apresentada através da mediunidade da Dona Ambrosina, né? Caminhando um pouco mais no nosso estudo, nós vamos ver aqui a palavra do nosso Aulus em favor do médium, né? O médium digno da missão do auxílio deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. É verdade, né? Não se tem essa entrega necessária para que a sua produção mediúnica venha realmente a ajudar e auxiliar todos aqueles que necessitam dessa interferência, ou mesmo a confiança dos espíritos superiores para o trabalho ser efetivado. Eu volto a lembrar,
né, do contrato do Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Através disso aí, Chico desenvolveu, porque ele já tinha um amor no coração, né? Então, a gente precisa realmente estudar e amar muito o que faz na tarefa mediúnica, porque muito de nós não conseguimos concluir a tarefa. Como nós vamos ver lá no livro Os Mensageiros, um capítulo destinado a médiuns falidos. No livro também Registros Imortais, obtido aqui nas reuniões mediúnicas através das gravações, tem uma passagem que o Barros de Fournier nos fala isso, né? Que ele teve acesso no plano espiritual em arquivo de pessoas que se candidataram a médios e vieram para o trabalho, né? Aí ele coloca um mas, né, muitos acreditavam que não eram dignos, outros confiavam mais na interferência dos obsessores, outros se perderam aquela semente, né? O semeador saiu a semear, né? Fica na rocha, os espinhos abafam, só o que cai em terra boa é que dá frutos, né? Então, assim, a mediunidade gloriosa, é o mandato mediúnico, que, no caso da Dona Ambrosina, era uma médium com todas as possibilidades de assinar esse contrato antes de reencarnar e cumprir a sua tarefa junto com o mentor Gabriel. E aqui fala uma outra coisa para nós sobre a questão dos médiuns. Não atribuamos ao médium obrigações que nos competem, nem guardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão. Aqui, Aulus dá essa instrução devido a muitas vezes achar que o médium é um santo, o médium ele vai resolver tudo. Não, nós temos um trabalho a realizar, independente da assistência espiritual que advenha nas casas que frequentamos, naqueles que buscamos ajuda. A ajuda a gente sempre precisa, né, para que a gente se mantenha em caminho, mas o esforço é de cada um, né? A mediunidade, ela vem como um remédio, vem como um lenitivo, vem como uma orientação, como um alívio, trazendo a nós possibilidades de socorro para que a gente possa prosseguir. Então, nós não temos que ficar entabulando ao médium, né, obrigações que nos competem, né, resolver e caminhar. Então, aqui é uma orientação que nos é trazida. Aqui ele vai mudar um pouco o roteiro, porque, aproveitando essa mediunidade do mandato mediúnico, ele vai entrar numa sala de passes, aqui agora, né? Eles vão visitar e observar um trabalho do passe, que é apresentado da seguinte forma. Nesta sala, possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces, aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Então, ele fala da Câmara de Paz, como a gente fala, né, como se fosse um ambiente de uma sala de cirurgia. Ali existe todo o aparato energético, né, acumulação de energias favoráveis para o socorro ou transfusão de energias fisiopsíquicas, aqueles que batem à casa espírita buscando o socorro do passe. E aqui ele pega 2 médiuns passistas para exemplificar para a gente a beleza daquele médium preparado para o passe. Clara e Henrique nimbavam-se de luz, se mostravam espiritualmente mais livres em pleno contato com os benfeitores presentes, mantinham o espírito em comunicação com invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Registravam-lhe as instruções através dos recursos intuitivos. Então, aqui, eles pegam esses 2 passistas, para exemplo, mostrando que a condição espiritual desses médiuns passistas de registrar também a presença dos mentores espirituais para efetivar-se o trabalho de assistência magnética, né? Quando ele fala mais livre espiritualmente,
É através do perispírito, né? A gente sabe que há um afrouxamento perispirítico quando as nossas vibrações se intensificam. E através da intuição eles recebiam a maneira que poderiam tratar ou socorrer aqueles pacientes ali para o trabalho de passes. E uma pergunta muito clássica, né? E os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifique inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes do natural desajuste. Então, aqui é instruído, né, a André Luiz, que a sala de passe, ou aquela cama de passe, deve contar com os mesmos passistas no trabalho determinado para cada dia, porque exige também uma harmonização com o ambiente para que venha favorecer a interferência dos benfeitores espirituais. Óbvio que todo mundo na vida pode ter um impedimento, mas aqui fala impedimento justo, não é qualquer impedimento, né? E que o médium passista tem que ser substituído para o trabalho seja realizado, mas aquele espírito que dá alguns prejuízos, que é uma coisa natural, né, que causa um desajuste, porque é uma vibração diferente no mesmo ambiente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso nas casas espíritas. A gente vê muitas pessoas que se candidatam ao trabalho de passe, mas vai o dia que quer. E muitas vezes você convida aquela pessoa, conta com aquela pessoa, você convida para, hoje eu não vou aplicar o passe, não. Pode pôr outro. Não é dessa maneira. A equipe de passe ela tem que ser registrada na casa, como são os trabalhadores da parte espiritual. Tem que ter um compromisso de estar ali na tarefa do passe. Não é uma coisa de qualquer maneira, segundo nos mostra aqui as explicações de Aulos para André Luiz e Hilário. E aqui nos dá uma lição sobre a prece, né? Em quase todos os estudos sobre tarefa mediúnica, a prece ela está presente como a mola propulsora ou angariadora de recursos que vai favorecer a tarefa. E Aulos diz o seguinte: a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras que se repletam. Aqui, através da oração, Aulos nos explica que há uma expulsão das energias naturais ou mais materiais, né? Nem fala de energias negativas, como a gente até entende, é do mundo interior, sombrios remanescentes das atividades comuns, né? Que trazem, porque toda atividade que nós realizamos, ela nos deixa um estado energético, né, diferente. Então, ali, como se tratava de um trabalho de ordem espiritual, através da prece, se expulsavam aquelas energias que não seriam favoráveis ao trabalho daquele instante e absorviam do ambiente, do plano espiritual, as energias que vinham completar ou necessárias para o trabalho de renovação energética, psíquica, espiritual e física que o passe vinha a oferecer. Muito interessante essa parte aí. E aí o Hilário pergunta ainda para o Aulos: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circulam primeiramente sobre a cabeça dos médiuns? Olha a informação que nos traz aqui essa pergunta de Hilário. Ele via que as energias que eram emitidas pelos mentores espirituais, ou que o médium absorvia do ambiente, passavam primeiramente pela cabeça, ou seja, pela mente, pelo cérebro, daqueles médiuns que estavam ali trabalhando. E aí Aulos traz a explicação, né? O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, um médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Ou seja, aqueles dois médiuns estavam
bem sintonizados com as bases que utilizam os espíritos para o trabalho, né? Que é a fé e a boa vontade. Olha que interessante. Eles ali com toda a sua doação, né? Seu preparo, através da fé iluminada, uma ideia voltada para o bem, e a boa vontade de servir. Então, ali eles encontravam sintonia com o plano espiritual para assistência fluidomagnética daqueles que estavam ali na Câmara de Passes. É bem interessante essas observações, essa visão que André Luiz e Aulus busca, André Luiz e Hilário, perdão, busca das suas observações e que o instrutor Aulus passa a orientar e chega até as nossas mentes, as nossas mãos, né? Esse conhecimento fantástico desses mecanismos de socorro espiritual em favor de todos nós. Eu fico bem feliz quando a gente busca nesses livros essas explicações que vêm a nos ajudar, a nos trazer o conhecimento e, acima de tudo, né, nos mostrar a responsabilidade que existe no trabalho mediúnico. E aí, Paulo conclui essa parte do pensamento e da prece, né? Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão. Aqui, quem é mais antigo lembra daqueles filmes, né? Em que batiam as fotos para depois revelar. Hoje, elas já são instantâneas no próprio celular, mas existe ali todo um mecanismo, existe essa chapa visível, mas existe aquela tela do próprio celular que faz o papel da chapa, né? E o fio, hoje nós temos algumas transmissões bem elaboradas para a transmissão da luz, né? E o fio continua aí, né? Nos auxiliando. No terreno de que carecemos do fio das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Então, ele faz essa comparação desse condutor, né, como o fio elétrico, a chapa, para receber aquela luminosidade. Então, um fio que nos conecta com o plano superior, que nos possibilita o trabalho, decorre da fé. Essa energia que é transmitida para a nossa conexão com o mais alto, né? É muito bonito essas instruções que Aulus nos apresenta. E ele vai terminando o trabalho, depois de muita surpresa. Eles usaram um óculos ali que favoreceu também a visão de muita coisa, né? Como a gente sabe, que é lá do psicoscópio, que nos apresenta esse aparelho magnífico no livro dos Domínios da Mediunidade. Ele termina dizendo o seguinte: reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Então, com admiração, André Luiz reverencia a doutrina espírita, né? E a mediunidade como dois altares vivos da fé, devido a esse magnífico trabalho que lhe foi permitido a acompanhar e entender com os olhos do Espírito, e que nos entrega esse livro magnífico chamado Nos Domínios da Mediunidade para a nossa compreensão de um trabalho de intercâmbio. A eles, né, a nossa gratidão infinita, esses que trabalharam nos trazendo uma obra tão fantástica através das mãos do nosso querido Chico Xavier, e não só das mãos, mas também do trabalho observado que ele trabalhou, né? Aqui e nas casas que ele transitou, permitindo estudos tão valorosos em torno da mediunidade, porque ele separou aqui espiritismo e mediunidade. A mediunidade sempre existiu, mas ela é um condutor, ela é quase aquele fio
que é falado para nos conectar, né? E a doutrina espírita é essa luz que precisa, muitas vezes, desse socorro da espiritualidade que estão em planos mais elevados, a acender as nossas luzes aqui no plano físico, né? A nossa gratidão infinita a esses que trabalharam para nos chegar a lume informações tão valiosas. Então, meus amigos, nós vamos caminhando para o final desse nossos episódios aí de mediunidade em ação. Vamos refletindo, vamos revendo os vídeos, vamos pegando os livros, vamos estudando, porque mediunidade a gente estuda sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, aqui, encerrando, ele nos traz o seguinte: revestido de radiações luminescentes, dando-nos a nos entender que se despedia de nós igualmente. Em prece, recolheu-nos no abraço e partiu. Assim termina a visita de Aulos junto a Hilário e André Luiz, e assim também termina o nosso encontro sobre mediunidade em ação. Em breve oportunidade, estaremos estudando o passe, mas toda sexta-feira teremos um vídeo novo. Rogando a Jesus que nos abençoe, rogando a espiritualidade amiga que esteja sempre conosco, nós encerramos aqui no Centro Meimei esse nosso ciclo de estudos sobre mediunidade e ação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.